Boa noite. Tudo bem? É com enorme satisfação que, nessa noite, a gente começa a 4ª edição da Jornada do Conhecimento. Já foram 3 terças-feiras aí que a gente teve 9 palestrantes e está finalizando hoje a nossa homenagem às mulheres nesse Outubro Rosa. Com 2 palestras nessa noite com Lélia Caetano, Francine Sinotti, trazendo conteúdos, trazendo seus aprendizados, seus conhecimentos, trazendo para nós que está aqui presente e para quem está em casa. Vou passar algumas orientações, tá, de segurança. É importante que durante as palestras todos permaneçam, os presenciais todos permaneçam com as máscaras. Tá? Vocês podem ver que tem demarcações no chão, mantenham as cadeiras nessas demarcações. O palestrante é opcional estar com ou sem máscara. Nós temos uma linha aqui que divide também, que separa o palestrante de vocês, de quem está assistindo. Então, ele pode ficar sem máscara aqui para falar. E todos receberam um lanchinho? Sim? Sim, esse lanche. Quem já participou sabe, pode comer a qualquer momento. Nós não vamos fazer um coffee, então vocês podem abrir e comer a qualquer momento, fiquem bem à vontade. Depois da palestra da Lélia, nós vamos ter uns 5 minutinhos de intervalo, né, um pipi break, para ir no banheiro, e higienizar também o ambiente aqui, e depois retornamos com a Francine. Essa Jornada do Conhecimento ela tem um patrocínio das lentes Free Life 3D, e é organizada pelo nosso instituto, o Instituto Olhar Acima da Média, que trabalha com o desenvolvimento humano. Então, foi uma ideia que surgiu, as mulheres palestrantes abraçaram a causa muito bem. A primeira, inclusive, foi a Francine, né, que está aqui presente, que foi... Acordei, eu acho que era umas 7 da manhã, né, Francine? Umas 7 da manhã, Francine, o que tu acha dessa ideia? Ela, top. E eu, então já veio um fato positivo aí para a gente dar seguimento, né? Obrigado, Francine, por ter sido o gatilho aí de estar isso aqui também sendo realizado. Então, eu vou chamar com vocês Lélia Caetano. Lélia tem 60 anos, 3 filhos, 3 netos e muitos amigos. Bacharel em artes visuais, especialista e mestre em educação, adora estudar, ler, escrever, conhecer novos lugares e culturas, fazer caminhadas e trilhas. Através do movimento Cinquentar, tem feito reflexões sobre seu processo de envelhecimento. Suas experiências e aprendizados vêm sendo compartilhados no blog Cinquentar e nas redes sociais. Lélia, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vinda. Vou tirar a máscara. Deixa eu pôr aqui. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Ariel e à sua equipe pela oportunidade de participar dessa jornada. Agradecer a presença de vocês hoje com essa chuva toda, com esse tempão, vocês terem saído de casa para estar aqui presente. E agradecer às pessoas que estão nos acompanhando online. Bom, deixa eu pegar aqui o meu instrumento. Eu vou falar a respeito da minha experiência de envelhecimento e das reflexões que eu venho fazendo há cerca de 10 anos. E a minha primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é se vocês estão preparadas para envelhecer. Pode levantar o braço, quem estiver preparado. A Francine está. Eu não me sinto preparada assim como vocês. Eu acho que essa minha experiência de cinquentar, né, há 10 anos que eu cinquentei, eu venho fazendo essa reflexão. E eu ainda não me sinto preparada. Mas eu já estou a caminho, porque eu já estou enfrentando o envelhecimento e eu acho que eu ainda tenho muitos anos de vida pela frente, né? Então, é necessário se preparar, com certeza. Parabéns, Francine, está no caminho certo. Então, pessoal, eu gostaria
de contar duas histórias para vocês, que foram as histórias que refletem esse meu processo, né? Esse meu processo de reflexão. A primeira aconteceu quando eu tinha 44 anos, e foi com o meu filho Rafael. E a outra história aconteceu quando eu tinha 59 anos, e foi com o meu neto Romeu. A primeira história, eu tinha 44 anos e o meu filho tinha 16. E, na ocasião, ele trabalhava como assistente de informática. Ele fazia esse trabalho de assistência técnica. E ele tinha muitos clientes. Vocês imaginem, há 16 anos atrás, esse trabalho era muito requisitado. Ainda é, mas era muito mais. E ele falava com muito carinho de um casal de velhinhos que ele atendia. E toda vez, e esses velhinhos moravam no Laranjal, toda vez que ele ia atender esses velhinhos, ele ficava muito feliz, ele gostava muito. E aquilo começou a me chamar a atenção, porque seguidamente eles chamavam por ele. E aí, um dia, eu perguntei para ele: Rafa, que legal esses velhinhos, né? São bem antenados. Porque, imagina, há 16 anos atrás, velhinhos usando computador e se atualizando dentro disso era bem mais raro do que atualmente. E a gente sabe que, atualmente, ainda tem muitas pessoas que já se cinquentaram que têm dificuldade. Imagina, 16 anos atrás. Então, aquilo me chamou muito a atenção. E aí eu perguntei para ele que idade que eles têm, né? E aí ele olhou para mim e disse assim: mais ou menos a tua idade. Aí vocês imaginem a minha surpresa. Claro que eu, como uma pessoa controlada, eu aceitei assim aquilo com tranquilidade. E aquilo passou. Mas o que aquilo me levou naquele momento? Eu não me sentia velha. Eu não sentia nenhum sentimento, nem pensava a respeito de envelhecimento. E nem o meu corpo tinha sinais de envelhecimento ainda, pelo menos eu não percebia. Aí, saindo dessa história de 16 anos atrás, veio a história com o meu neto. Quando eu tinha 58 anos, um ano antes, tenho que contar esse detalhe para encaixar na história depois. Eu vim visitá-los e a gente sempre foi muito ligado. Eu e o Romeu fomos, né, somos ainda. E um dia, nós estávamos sentadinhos, assim, um do lado do outro, e ele ficou me observando, e eu notei. E aí eu perguntei para ele assim: por que tu está me olhando assim, Romeu? E ele disse assim: vó, por que tu não é velha? Aí eu disse para ele: mas eu sou velha. E ele assim: não, tu não é velha. Aí eu fiquei feliz, eu digo: uau! Eu já apresentava sinais de envelhecimento, eu já tinha cabelo branco, eu já tinha rugas. E, quando ele me disse aquilo, eu digo: as crianças falam a verdade, então eu estou bem na parada. Fiquei muito empoderada com aquele comentário dele. Passou um ano disso, eu fiz um curso aqui com o Ariel, no Olhar Acima da Média, um curso de PNL. E, nesse curso, ele nos dá 4 frases. Eu não vou dizer quais são, não vou dar spoiler aqui, né? Mas que são frases muito poderosas. Eu gostei muito daquelas frases. E o que eu fiz? Eu costumo fazer isso quando eu quero memorizar alguma coisa. Eu pego uma caneta e anoto nas mãos, anoto nos pulsos, porque eu queria ficar repetindo aquelas frases. Eu queria que elas fizessem parte do meu dia a dia e queria estar sempre lembrando. E assim eu comecei a circular com aquelas frases nos meus pulsos. E um dia eu fui pegar o Romeu na escola. E, quando nós saímos da escola, que eu dei a mão para ele, a primeira coisa que ele notou foram aquelas anotações nos meus pulsos.
E ele disse assim, vó, tu fez tatuagem? E eu, não fiz tatuagem, olha aqui. Eu anotei com caneta. E eu disse, mas é uma boa ideia, eu estou pensando em fazer uma tatuagem mesmo. E ele olhou para mim assim, sério, e disse assim, mas as pessoas velhas não fazem tatuagem. E aí, imediatamente, me veio o que ele tinha me dito há 1 ano atrás, que eu não era velha. E, por uma fração de segundos, eu digo, caramba, envelheci em 1 ano. Eu estava tão feliz. E agora, aquela ideia me passou assim como na cabeça. E eu disse para ele assim, mas tu acha que a vovó é velha? E ele me olhou sério de novo e disse assim, não acho. E eu digo, então, por que eu não posso fazer uma tatuagem? E aí ele olhou para mim e disse assim, porque tu é vó. Então, gente, fazendo uma retrospectiva, essas 2 histórias me vieram à mente para que eu pudesse refletir a respeito do que significa envelhecer para mim. O que me veio na mente sempre é que a gente não quer envelhecer. Por isso que a gente não se prepara para o envelhecimento. Porque vocês podem perceber, quando a gente é criança, a gente não está sempre com vontade de crescer. Eu quero crescer, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Né? Quando a gente chega na adolescência, a gente quer, né, ser de maior idade, ser de maior, a gente quer ter uma profissão, a gente tem planos para a fase adulta. Nós queremos que o tempo passe para que a gente chegue à fase adulta. E aí, quando nós chegamos na fase adulta, nós queremos continuar nessa fase. A gente não... Vocês nunca viram, eu também nunca vi ninguém dizendo assim, estou aqui pela velhice. Estou aqui porque eu estou louco para chegar na velhice. Ou tipo, bora para a velhice. Ninguém ouve isso, ninguém diz isso. Ninguém quer chegar na velhice. Né? Então, foi isso que me fez avançar nesse processo de reflexão e de tentar sistematizar esse meu processo que eu venho desenvolvendo desde que eu fiz 50 anos, mas que agora é que eu venho sistematizando para poder falar sobre ele. Né? E aí, vocês estão enxergando bem essas imagens? Eu não pensava em envelhecer, eu não gostaria de envelhecer, porque, para mim, envelhecer era isso aqui. O que a gente vê aqui? Vocês podem até me ajudar, mas, assim, pessoas doentes, com dor, tomando remédios sistematicamente, com depressão, ou triste, sem energia, né? Precisando de ajuda de outras pessoas, muitas vezes para poder se locomover, ou tendo que usar instrumentos para poder se locomover, tendo doenças degenerativas, enfim, uma série de doenças que são típicas, né, de envelhecimento. Então, assim, eu não me sentia preparada para enfrentar o envelhecimento, porque a ideia de envelhecimento era essa que eu tinha. E que eu creio que é uma ideia que está no inconsciente coletivo. Por isso que a gente não fala a respeito, por isso que a gente não se prepara, por isso que é um tema nebuloso, né, para os humanos, né, tratar sobre envelhecimento, porque a gente tem essa ideia sobre envelhecimento, que envelhecimento é isso. E aqui tem esse outro envelhecimento, o envelhecimento
que a gente vê pessoas ativas, alegres, dispostas, independentes, que certamente, pela aparência, não devem usar remédios continuamente. São pessoas que estão vivendo o envelhecimento de uma forma muito saudável, né? E o meu drama, que eu detectei, contando essas duas histórias para vocês, é porque eu tinha uma ideia introjectada, que eu nem sabia que tinha, que envelhecimento era aquele outro, né? Que era esse. Mas, ao mesmo tempo, eu estava vivendo esse aqui. Isso não era claro para mim. Porque nesses 10 anos, que foi quando o Romeu me disse que eu não era velha, né, eu já tinha quase 60 anos. E porque eu estava vivendo esse envelhecimento aqui, que muitas vezes a gente imagina que esse envelhecimento é para poucos, porque é genético. Eles têm uma genética boa, né? Isso é de família. Né? São pessoas que nasceram com algum tipo de benefício divino, por isso que elas não envelhecem doentes, por isso que elas estão assim. Então, eu tinha uma confusão a respeito disso, porque eu não me sentia velha daquele jeito. Eu me sentia velha assim. Né? Então, o que... Deixa eu voltar aqui. O que eu fui buscar? Informação a respeito. Nesses 10 anos que eu cinquentei há 10 anos, né, eu tenho feito um mergulho, né, em informação, na busca de compreensão a respeito do processo de envelhecimento. E aí eu fui descobrir que isso tem nome, aquelas duas versões têm nome, né, que é a senescência e é a senilidade. A senescência é o processo natural de envelhecimento. Aquele envelhecimento legal ali, que não tem doença. É um envelhecimento biológico, fisiológico, que todo ser humano vai passar. Mas ele é livre de doença. Ele é um envelhecimento do cabelo branco, do aparecimento de rugas, porque a nossa pele vai perdendo a elasticidade, nós vamos perdendo um pouco de estatura, nós vamos perdendo o tônus muscular. E esse é o envelhecimento saudável. A gente vai perdendo cabelo, né? Isso é o natural e todo mundo vai passar, mas isso não é patológico. A senilidade pode estar na senescência, porque todos nós vamos viver o processo de senescência, que é o envelhecimento. Mas a gente pode ter esse componente aqui, que é envelhecer tendo problemas, com alterações prejudiciais, com doenças crônicas, que normalmente as pessoas entendem que faz parte, que é normal se envelhecer tendo hipertensão, problemas cardíacos, renais, problemas pulmonares, diabetes, porque são doenças que vão aparecendo nessa fase. Mas isso não é normal. Isso é fruto de um estilo de vida que a gente tem e de falta de se preparar para envelhecer. Então, compreender isso me situou. Eu consegui, de uma certa forma, entender o processo que eu estou vivendo de envelhecimento. Então, a conclusão que a gente chega que ser senescente todos nós vamos ser. Sobre isso não se tem controle. É a lei da vida. Mas sobre a senilidade nós podemos ter controle. A gente pode fazer alguma coisa, é uma escolha. Né? E aí eu trouxe essas duas imagens, eu não sei se vocês estão reparando, porque eu caminho na Praia do Laranjal todos os dias.
E um dia eu estava caminhando e avistei aquele barquinho ancorado na beira da praia, que achei bonito e fotografei. No outro dia, 24 horas depois, eu voltei e o barquinho estava assim, afundado. E eu fotografei e aquilo me veio como uma luz. Assim, isso é a metáfora perfeita da senescência e da senilidade. Porque na senescência, nós estamos indo para o nosso porto final. Nós estamos chegando, né? Estamos navegando, se a gente fizer a metáfora do barquinho, nós estamos navegando para chegar, né, no nosso ponto final. Mas nós estamos bem, não está entrando água, não está afundado. Nós ainda estamos conseguindo seguir as ondas, nós estamos conseguindo flutuar e indo bem, embora chegando bem perto do final. Com a senescência, o nosso barco afunda, e a gente está ali perto do ponto final, mas afundado, dependendo dos outros, e sem muita perspectiva de viver uma vida boa, né, uma vida saudável e equilibrada. Então, é essa a metáfora que eu trago para vocês desses dois barquinhos, né, e que é um sinal que eu entendo, essa compreensão, é o nosso grande ponto de partida. E então, eu vou contar para vocês a história de quando eu fiz 50 anos, para ter chegado nesse ponto aqui, né, organizado as ideias para poder colocar para vocês o meu processo. Quando eu fiz 50 anos, eu estava numa fase bem difícil da minha vida. Eu já estava vivendo a síndrome do ninho vazio, né? Eu acho que vocês sabem o que significa, que é quando os filhos começam a sair de casa e a gente fica meio sem rumo, e dá uma repercussão bem difícil assim, para quem não está preparado para isso, né? E eu havia me separado também, antes, né, de fazer os 50 anos, depois de um casamento longo, e eu tinha sofrido também uma falência espetacular na minha empresa. Afora isso, eu estava na menopausa. Então, vocês imaginem esse período, um pouco antes dos meus 50 anos e um pouco depois, que somam alguns anos, foi uma etapa, eu estava meio no fundo do poço, né, com todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida, e eu estava meio sem rumo, né. Foi um período bem punk, assim, né, para enfrentar. E foi então que eu decidi, naqueles meus quando eu fiz o meu aniversário de 50 anos, eu pensei assim, cara, o que está acontecendo com a minha vida? Tem tanta coisa que eu gostaria de ter feito que eu não fiz ainda, né? Não eram grandes coisas, até tinham umas grandes coisas, mas tinham muitas pequenas coisas que eu gostaria de ter feito e não havia feito. Aí eu decidi, vou tomar uma decisão para tentar mudar a minha vida. Eu vou fazer uma lista de 50 coisas, desde as mais pequeninhas até coisas maiores. E eu vou fazer essa lista e, a partir de agora, eu vou ter esse objetivo. Eu vou satisfazer esses meus desejos, que são, às vezes, tão simples, eram tão pequenos. Eu vou fazer isso. E aí eu comecei a fazer a minha lista. E quando eu vi, a minha lista tinha mais de 50. Aliás, muito mais de 50 coisas que eu havia desejado, né, nos 50 anos antes, e eu não tinha realizado. Quando eu percebi que aquela lista estava tão grande, eu realmente percebi que eu estava com problemas muito sérios, né? Era muito triste, assim, era muito doloroso para mim saber que tinham tantas coisas que eu deixei de fazer
e que nada teria me impedido, mas por algumas crenças, enfim, por problemas que às vezes a gente não tem uma visão muito clara das coisas. A nossa vida até os 50 anos, ela nos envolve muito com os compromissos que a gente assume. E eu me senti, assim, no compromisso de dar um jeito nisso. E aí eu entrei num mergulho de autoconhecimento. Eu fui atrás de informação, eu fui atrás de terapias, eu conversei com pessoas, eu busquei mentores, eu fiquei determinada a compreender qual era o sentido da minha vida e o que eu devia fazer. Né? Já que eu me sentia tão bem, eu não me sentia velha, eu não era doente, né? Mas eu já estava apresentando sintomas de depressão, por conta dessa vida que eu levava e que eu achava que estava tudo bem e não estava. Quando eu me vi sozinha, eu percebi que eu não estava, né? Comigo mesma. Né? E aí, o que eu fiz? É claro que tudo isso que eu estou apresentando para vocês, eu coloquei tudo isso em perspectiva, para poder organizar e poder trazer esse estágio todo, essa jornada toda que eu fiz nesses últimos 10 anos. Né? Não foi algo que aconteceu assim, sentei, isso que eu tenho que fazer. Foi fruto de tudo que eu fiz e que eu olho para trás agora e consigo ver que tinha um padrão, né? E que isso aconteceu dessa forma e, portanto, eu trazer isso para vocês, eu acredito que possa ajudar muitas pessoas que estão buscando isso. Essa minha experiência de fazer essa retrospectiva e organizar as ideias de tudo que eu fiz, possa contribuir com alguém. Então, o que eu fiz que eu chamo de pré-jornada? A primeira coisa foi eu fazer uma imersão. Não tem como a gente avançar no nosso processo de autoconhecimento sem fazer uma imersão, né? Uma imersão pessoal. Isso não depende de ninguém. A gente pode até buscar ajuda, mas é um movimento nosso, né? Muito íntimo, muito comprometido, né? Tem que haver muita autodeterminação. E aí, o que eu cheguei à conclusão? Que foram 6 questões que são fundamentais para que eu pudesse viver a minha experiência de evolução nesse período, né? Que eu chamo de 6 autopercepções que eu tive e que eu vou contar para vocês. Aqui, a primeira. A primeira autopercepção é essa que eu estava contando para vocês. A gente tem que saber se a gente é só senescente ou se a gente é senescente e tem senilidade envolvida. Porque isso é fundamental para que a gente possa mudar o estilo de vida. Porque se eu tenho já traços de senilidade, e isso já é detectável na nossa vida anterior, aos 50. Se eu já estou tendo problemas de saúde, se eu já tenho problemas de doenças crônicas, se eu já tenho traços de ansiedade, depressão, que são todas essas alterações que nos causam dor, que nos causam dependência de remédio, ou dependência assim, de ajuda para que a gente possa tocar a vida, a gente tem que saber em que tribo a gente está. Isso é fundamental. Fazer um mergulho, uma autopercepção honesta para entender, cara, eu estou com problemas. Porque essa consciência é fundamental para todo o resto. Porque isso implica mudança de estilo de vida. Seja porque eu estou na senilidade, ou se eu já estou na senescência, como eu estava. Porque estar na senescência não significa que não tenha que se fazer nada, muito pelo contrário. Porque eu
tenho que melhorar todos os meus processos para continuar uma senescente saudável, né? Isso não para nunca. É o orai e vigiai. É isso. Então, de qualquer forma, esteja numa tribo ou na outra, há necessidade de se ter essa autoconsciência muito clara. E, para isso, tem que buscar informação, né? O outro aspecto é em relação ao corpo. Como é que a gente trata o nosso corpo? A gente tem autoconsciência do nosso corpo, né? O que nós fazemos? Assim, o que nós estamos, normalmente, quando a gente tem muita vitalidade antes dos 50, a gente usa e abusa do corpo. A gente não percebe que está forçando o motor. A gente, como tem vitalidade ainda, não percebe que está afundando o barquinho. A gente segue lá num estilo de vida estressante, num estilo de vida, muitas vezes, sedentário, e não percebe que a repercussão, a conta disso vai chegar quando a gente 50. Né? Então, o que a gente está fazendo com o nosso corpo? Essa autopercepção é importantíssima. A outra autopercepção é em relação às nossas identidades. Ao longo da vida, nós temos várias identidades. A identidade de mãe, que são esses papéis que a gente vive. A identidade de filha, de tia, de madrinha, de profissional, né? A identidade de contribuinte, de consumidora. Né? Nós temos várias identidades. E aí nós precisamos saber, ter muito claro como que nós estamos lidando com essas identidades. Porque nem sempre a gente tem essa consciência de como está lidando com elas, e isso é fundamental. A outra autopercepção, ela diz respeito ao nosso eu interior. Por que o nosso eu interior? Porque nós não somos as identidades. As identidades são aqueles papéis que nós usamos em relação aos outros, em relação à sociedade, em relação à nossa carreira, à nossa função econômica na sociedade. Mas nós não somos isso. O nosso eu interior, ele está numa camada mais profunda, né? Essas outras identidades, esses outros papéis são para fora. E o nosso eu interior, que é onde nós temos as nossas virtudes, as nossas qualidades, mas é onde a gente tem as nossas dores emocionais. A gente precisa fazer o mergulho e descobrir que dores emocionais são essas. Isso é muito importante. A outra autopercepção é o nosso poder de transformação. Porque, como vocês já devem ter percebido com o que eu estou dizendo para vocês, nós precisamos nos transformar. A gente vem com uma genética dos 50 anos anteriores que a gente precisa mudar muita coisa. Então, a gente precisa ter a autopercepção do poder que a gente tem de transformação. A gente precisa ter a autopercepção de como achar esse poder. Né? E, para finalizar, essas 6 autopercepções que são fundamentais para a gente começar o nosso trabalho, a nossa jornada, porque isso é a pré-jornada, né? É a nossa potência de entrega. Porque nada, até agora eu falei de autopercepções que dizem respeito a nós. Nós precisamos arrumar a nossa casa, né? A nós mesmas. Mas isso não é completo se a gente não entregar nada para os outros. Porque nós somos seres humanos, nós vivemos em grupo. E é apenas em grupo que essa
essa estada aqui faz sentido. Então, nós precisamos descobrir qual é o nosso grau de empatia. O quanto de empatia nós temos em relação a pessoas, às coisas, aos animais, enfim, a qualquer coisa. Mas nós precisamos saber qual é o nosso grau de empatia, que é diferente de ser solidário e de fazer caridade. A empatia é se colocar no lugar do outro e, a partir disso, entregar alguma coisa. E isso pode ser feito até dentro de uma profissão. Não é doação apenas, né? Mas é necessário para fechar esse circuito aqui, que nos coloca com a condição de ter bem-estar, de plenitude. E aí, pessoal, o que acontece aqui? Aqui a gente começa a jornada, de fato, que é a jornada da reinvenção. Porque nós não vamos partir do zero. Nós estamos partindo daquilo tudo que nós fomos nos 50 primeiros anos da nossa vida. E eu sempre friso 50 anos, isso pode ser um pouco antes, um pouco depois, mas a gente precisa ter um marco. E eu defini, porque foi quando eu fiz a minha descoberta, né, do que era ser senescente, com 50 anos. Ali que eu vi que a vida precisava virar a chave. Então, eu uso esse termo cinquentar e parto todas as minhas reflexões usando os 50 anos como o divisor de águas, né? E, então, nós temos que nos reinventar. E é bem como essa imagem aqui, a reinvenção. Só depende de nós, tem que ser feita por nós, embora a gente possa buscar ajuda, óbvio que sim, né? Precisa. Mas se a gente não fizer o trabalho mesmo de autoescultura, para liberar toda essa obesidade que a gente tem de crenças, toda a obesidade que nos constitui de apegos, né, de autoenganos, a gente precisa limpar isso, porque a jornada na senescência, ela tem que ser mais leve para nós, para que a gente possa enfrentar esse período que a gente já tem um desgaste físico e também já tem mais maturidade. A gente tem que se livrar de muita obesidade conceitual que a gente carrega. Então, é necessário a jornada, e a jornada é agir. A nossa primeira ação é focar, aí é agir. A gente tem que focar que a gente quer ser senescente, né? Porque, embora eu vá me informar, eu preciso que essa informação faça parte realmente da minha vida, que eu viva a partir dessa ideia, desse conceito, né, dessa possibilidade. Então, assim, tem que focar, eu quero ser senescente, eu sou senescente. Eu não nego a minha velhice, mas eu não quero ter senilidade. Isso tem que ter um foco muito forte, todo santo dia, porque todo santo dia a gente pode cair na senilidade, todo dia. Então, a gente tem que ter muito foco. Essa é a ação para essa autopercepção que a gente teve lá, que a gente se reconhece. E aí a gente tem que agir com um foco muito claro que a gente quer ser senescente. Em relação ao corpo, a gente tem que agir sistematicamente. Não sistematicamente, mas também diariamente. Não só, né, sistematicamente, diariamente, para melhorar o nosso corpo. Porque daqui para frente é isso que a gente tem que investir. Porque senão ele vai começar a atrofiar, ele vai começar a dar problemas. Então,
A gente já tem comprovações científicas de que se a gente cuidar dele, se a gente estimular o corpo e tratar ele como merece, ele vai nos levar até o final da jornada muito bem. Então, tem 6 questões que a gente deve se preocupar para melhorar o corpo, que é a nossa alimentação, a qualidade do nosso sono, a qualidade da nossa respiração, a qualidade de tudo que entra no nosso cérebro, né? Ele tem que ser estimulado, a nossa postura corporal e os nossos sentidos sensoriais. Todos esses aspectos que compõem a vitalidade do nosso corpo, eles devem sim ser considerados, respeitados, estimulados e melhorados o tempo todo, né? É o que eu tenho feito, é o que eu ando falando nas minhas redes sociais e no meu site, é trazendo coisas a partir do que eu faço para melhorar o meu corpo, né? A partir dessas 6 concepções aqui, desses 6, né, quesitos necessários para o nosso corpo funcionar bem, né? Com relação às nossas identidades, o que nós temos que fazer? Agir. A gente tem que eliminar os apegos, porque muitas vezes a gente se apega às nossas personalidades, aos nossos papéis, às nossas identidades, por orgulho, por vaidade, por controle, por domínio. E isso a gente não precisa mais fazer, não é necessário. E eu gosto de citar sempre a personalidade da mãe, porque a gente está falando aqui para mulheres, e eu acredito que quem não é mãe aqui conhece mães, convive ou é filha, então sabe muito bem que o nosso papel de mãe, ele se transforma ao longo da vida. Nós somos uma mãe como quando estamos gestando, nós somos outra mãe quando nossos filhos estão crescendo, nós somos outra mãe quando eles estão adultos, nós somos outra mãe quando eles casam, nós somos outra mãe quando a gente tem netos. A gente precisa ir mudando, né, a nossa atitude dentro dessas identidades, né? Nós temos que aprender a fazer essa evolução ao longo da vida. E tem outros papéis, por exemplo, que a gente perde. Por exemplo, muitas pessoas com 50 anos se aposentam. Então, aquele papel econômico, muitas vezes, aquela atividade que a pessoa tinha, ela não vai ter mais. É necessário que ela se reinvente para poder enfrentar o restante da vida, que muitas vezes vai ter o mesmo tempo que teve antes, porque hoje a gente está durando mais, em função da condição que o mundo está nos oferecendo. Eu tenho 60 anos e eu tenho certeza que se a minha data de validade for longa, porque tem data de validade, a gente não sabe qual é, mas se ela for longa, eu tenho certeza que eu tenho pelo menos mais 25 ou 30 anos. E a maior parte de todos nós aqui também tem essa longevidade. A gente pode ter nesse tempo que a gente está vivendo. Então, se eu perco um papel que eu desempenho com muita dedicação, que ocupa todo o meu tempo, por algum tipo de motivo, eu tenho que reinventar outro. Eu não posso ficar conformada com isso. E o autoengano? Nós, mulheres, então, somos assim, campeãs de autoengano em relação aos nossos papéis. A gente acha que é a supermãe, a gente acha que pode, né, ter o controle sobre tudo. Isso é um engano, a gente não tem, a gente não é supermãe. A gente acha que tem que ser a super profissional, né, que tem que dar conta de tudo, de 3 jornadas, e a gente não dá conta. E a gente pensa que está dando conta, só que a conta chega depois dos 50, e chega, às vezes, muito cara.
A gente não tem, às vezes, condições de pagar a conta, né? Só que a nossa data de validade está valendo. E aí, como é que a gente vai seguir a vida? É isso que eu alerta. Né? A gente precisa eliminar os auto-enganos que nós temos. A outra coisa é em relação ao nosso eu interior. Quando a gente detecta que tem dor emocional, que tem sofrimentos guardados, mágoas, raivas, seja lá o que for, não importa. É necessário curar. E, muitas vezes, a cura para isso precisa de ajuda profissional. Mas a gente precisa fazer esse movimento. Precisa reconhecer que tem e ir atrás da cura, porque tudo é curável. Né? Tudo. A gente busca cura, muitas vezes, na fé. Então, tudo é curável. A outra coisa é em relação ao nosso poder de transformação, que eu falei para você que era necessário que a gente descobrisse. Como é que é esse poder que eu tenho para poder me transformar? E foi também analisando como é que eu fiz os meus movimentos durante esse tempo, para me reinventar, que eu cheguei nessa prática, que é a prática da autoobservação, autoexperimentação e autossuperação. Nós não conseguimos nos transformarmos se nós não fizermos uma atenta e sistemática observação do nosso comportamento. A gente precisa fazer isso. E outra, não pode ficar aqui. Isso tem que ser passado para algum lugar. Eu costumo usar papel e caneta. Eu anoto. Porque eu preciso identificar um padrão do que acontece ao longo do tempo. E a nossa memória, ela é muito curta. Ela não vai guardar. E, normalmente, o que a nossa memória vai reter? Só as coisas negativas. Ou então, quando são excepcionalmente boas. E excepcionalmente boas são muito poucas. Então, a gente precisa anotar. A gente precisa descobrir o nosso padrão, nos auto-observando. E a autoexperimentação. É que, no momento que eu me auto-observo, que eu identifico qual o padrão de alguma coisa que eu queira mudar em mim, eu tenho que experimentar uma forma de fazer aquilo. Experimentar, ver uma forma, ver outra, até que eu consiga achar a forma que vai fazer eu me autossuperar. Que quando eu me autossupero, é porque eu consegui realizar a transformação. Então, é necessário sempre se autoexperimentar para alcançar a autossuperação, que é quando a gente dá o passo além. A gente saiu do ponto A e foi para o ponto B. E aí a gente se transformou. E isso é diferente de mudança. A mudança é imediata. A mudança estar dentro da transformação. Mas ela não é a transformação. A mudança é uma parte. É como se eu quisesse mudar o meu corpo, essa transformação que eu quero fazer, por exemplo, emagrecer, e então eu coloco uma roupa que me deixe mais magra. Eu mudei aparentemente, eu mudei de roupa, eu mudei o meu estilo para parecer mais magra, mas eu não estou mais magra, eu só mudei a forma de como as pessoas me veem, porque eu estou com um outro tipo de roupa que me deixa mais magra. Então, é muito importante a gente diferenciar a mudança de transformação. A transformação é profunda e ela acontece ao longo do tempo e da nossa prática. Agora é a nossa potência de entrega. O que a gente tem que fazer? Nós temos que ter um propósito para compartilhar. Aí a gente tem que ter um plano. Aí cada um vai escolher, dentro do seu grau de empatia, né, o que mais te toca. E, a partir daí, faz alguma coisa. Eu, por exemplo, estou fazendo a divulgação da minha experiência, né, de como eu enfrento o meu envelhecimento e como eu consigo enxergar isso.
Esse está sendo o meu propósito. Dentro do meu grau de empatia, que eu percebi que é na área de educação. Eu sempre trabalhei na área de educação. Eu gosto de ter esse contato, né, de ensinar e aprender. Então, é onde eu estou trilhando o meu propósito. E aí, né, gente, significa que a gente fazendo tudo isso, o que nós vamos ter? Um envelhecimento com disposição, sem dores, tendo vontade de enfrentar desafios, né? Tendo uma condição de performance física boa dentro da nossa condição. Aqui a gente não se compara mais com ninguém. É a nossa performance. O que eu posso ser melhor dentro da minha performance física, eu vou ser. Né? Então, tudo isso vai nos dar uma qualidade de vida melhor. A gente fazendo toda essa pré-jornada e essa jornada do 50 bem. É para isso que a gente está aqui, né? Para ficar melhor. Aí aqui eu trago, né? Eu disse que eu tenho muitas identidades e tive, ainda tenho, e vou ter muitas, né? Ao longo da minha vida ainda que eu tenho pela frente. Mas, com certeza, eu ressignifico todas elas o tempo todo, porque isso é um processo dinâmico. E as nossas identidades, a gente tem que tirar a obesidade dela, a gente tem que tornar a nossa vida mais leve, e, para isso, a gente precisa se ressignificar o tempo todo. E agora, pode distribuir, Kim, por favor? Eu trouxe um presente para vocês. É uma ferramenta que eu criei e que tem a ver com aquele aspecto que eu falei para vocês aqui da transformação. É uma ferramenta para estimular a produção natural de neurotransmissores que nos trazem felicidade e bem-estar. Liberam no nosso cérebro e nos dão essa sensação. Então, ele é baseado em atividades, que aí vocês podem ver. Atrás, no verso, tem um desafio de 5 semanas, e na frente tem ali a pontuação. O ideal é pontuar pelo menos 10 pontos por dia. E, no final do dia, vocês anotem no cronograma que está atrás. É um desafio que é o início da formação de um hábito de fazer atividades que nos causem bem-estar. E aí vocês podem ler, autoexplicativo. E se vocês toparem fazer esse desafio, eu tenho aí um e-mail e o direct do Instagram para vocês me darem o feedback, né? Como que vocês se sentiram depois desse desafio. Mas eu digo, é um desafio só para iniciar, porque o ideal é que se faça isso a vida toda, né? E no mínimo 10 pontos, mas pode fazer mais, tá bem? E agora, pessoal, para encerrar, eu queria contar para vocês de um mantra, que eu digo que é um mantra, que são palavras de poder, que eu faço toda vez que eu me sinto um pouco deprimida, porque isso é normal, né, a gente se sentir. E que tem me ajudado, eu não sei, eu aprendi com alguém, mas eu não lembro mais, fazem muitos anos que eu uso, e eu não consegui recordar, resgatar essa informação para trazer para vocês. Mas é um mantra que a gente pode fazer só em pensamento ou falando alto. É bom falar também, é bom a gente escutar. E que eu faço e isso me levanta o astral, né? Esse mantra, ele é assim: eu sou inteira, perfeita, forte, poderosa, amorosa e feliz. Ele está aqui. E aí, para encerrar, eu gostaria de pedir para a gente, né, falar bem alto esse mantra, para a gente sair daqui com uma, né, para enfrentar o intervalo, com essa alegria que essas palavras nos trazem. Elas são palavras de poder que nos colocam para cima. E elas têm muita eficácia. Eu digo isso para vocês porque eu faço. E já usei muito desse mantra ao longo da minha vida, em momentos bem difíceis. Vamos? Vocês topam? Então, vamos lá? E agora eu vou falar e falem junto. Eu sou inteira, perfeita, forte, poderosa, harmoniosa
e feliz. Obrigada. Muito obrigado, Lélia. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns para cá um pouquinho. Parabéns. Essa é a primeira palestra da Lélia. Mas... Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigada pela oportunidade. Ó, tá cheio de elogios lá no YouTube, hein? Depois dá uma olhadinha lá. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo de 5 minutinhos e já já a gente volta com a Francine Sinotti.